Seja bem-vindo a mais um episódio do PodMed, o podcast da Revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Eu me chamo Louise Fiala e o tema de hoje é sobre os desafios enfrentados ali no mercado médico. Com um número crescente de escolas médicas no país e, consequentemente, a grande oferta de médicos no mercado, nem todos encontram o espaço para atuar. Hoje a gente recebe aqui para esse bate-papo a médica Viviana Guzzo Lenk, que é conselheira suplente pelo Paraná, no Conselho Federal de Medicina, e o diretor administrativo e financeiro na Unimed Paraná, Alexandre Gustavo Bley. Senhores, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por ter topado esse bate-papo. E bom, para a gente começar então, doutora, hoje no Paraná e no Brasil, quantas escolas médicas existem? Muitas. Especialmente nos últimos anos, houve uma abertura desenfreada de escolas médicas. Nós estamos já nos aproximando a 500 escolas médicas no Brasil, sendo que há menos de 10 anos nós tínhamos um pouco mais de 200. Então, houve realmente uma multiplicação das escolas médicas e isso pode parecer interessante pelo número de médicos que estão chegando no mercado, contudo, existe uma grande preocupação, que é a qualidade desses médicos. Sim. E a senhora tem ali os dados de quantos médicos por ano são formados no Brasil também? Olha, este ano, provavelmente, nós vamos formar 50 mil médicos no Brasil, sabe? Esse número é muito maior do que o número, por exemplo, dos médicos formados nos Estados Unidos, que é um pouco mais de 20 mil médicos por ano, Nossa, sabe? É muita diferença. É muita diferença. É claro que quando a gente compara esses números com números da Europa, por exemplo, de toda a comunidade europeia, ainda nós temos um número de médicos por habitantes ainda menor do que a Alemanha, por exemplo, a Áustria. Contudo, nós já passamos os Estados Unidos. E, assim, até falando sobre o número de médicos ali por habitante, tem um número recomendado, assim, um número ideal? Sim, pela organização de cooperação da OCDE, na verdade, esse número deve estar aproximado a 3,5 a 3,7 por mil habitantes. Contudo, aqui no Brasil, nós temos hoje 2,9, que está crescendo muito, Sim. Mas em países bem desenvolvidos, esse número é menor do que no Brasil, sabe? Então, a nossa preocupação não deve ser tanto com o número de médicos por mil habitantes, e sim com a qualidade desses médicos e aonde estão esses médicos, Sim. Porque este é um grande problema aqui no Brasil, que é a desorganização onde o médico trabalha, Ou seja, existem muitos médicos em alguns lugares e umas ilhas que dê um vazio assistencial, como a gente chama. Bom, e o Dr. Bley aqui representando até o cooperativismo, doutor? Como que o modelo de negócio, o cooperativismo em si, ele pode trazer esses médicos, inseri-los no mercado de uma maneira adequada? Como que o senhor enxerga também essa questão que a doutora Viviana trouxe dessa desordem no Brasil? Eu acho que a Viviana pontuou bem essa questão do volume, se nós formos analisar o 2,9 médicos por mil habitantes, a gente poderia entender de que nós estaríamos ainda aquém, como ela citou, da OCDE, lá em torno de 3,5, 3,7 médicos por mil habitantes. Em que pese a Organização Mundial de Saúde não tem um número mágico, não existe esse número, não existe essa indicação. Mas dentro dos países desenvolvidos seria aí, digamos, dentro dessa média. E a gente vai atingir isso logo, logo, A previsão é que daqui a 10 anos nós vamos ter mais de 5,5. Nossa, vai crescer muito então aí na próxima década. Essa é aquilo que está sendo colocado por conta da abertura das escolas e a quantidade de médicos se formando. Agora, acho que a distribuição que passa aquilo que a Viviana falou é a grande questão. Por quê? Hoje nós temos uma concentração muito grande dentro das capitais, isso chegando a 6, 7 capitais, até com 14 médicos por mil habitantes, e muitas cidades do interior com menos de 2, 1,6, 1,8. Então existe uma distribuição não muito organizada. E acaba acontecendo isso porque o médico ele acaba se estabelecendo em cidades que dão a condição de trabalho, onde você tem um aparato, porque o médico ele depende de uma estrutura para trabalhar. Com certeza. Ele depende de tanto a parte ambulatorial quanto a parte hospitalar, recursos diagnósticos. Então, por vezes, algumas cidades não ofertam essa condição
e aí você tem uma densidade menor de profissionais. E isso afeta diretamente a questão do cooperativismo, porque, e aí citando explicitamente a questão do sistema Unimed, que é um cooperativismo em saúde, né? Nós somos um conjunto, aqui falando do nosso estado, de 22 singulares, são 22 cooperativas de trabalho médico, né? E que tem o desafio de alocar esses profissionais dentro, né, espalhados dentro do estado. Então, o que o médico ele busca? O médico, na realidade, como qualquer outro profissional, especialmente da área de serviços, ele busca a estrutura, né, o ambiente, Sim. o local para poder desenvolver de forma adequada, com dignidade, o seu trabalho, e também, ao mesmo tempo, o acesso ao mercado. Então, isso o sistema Unimed ele oferta, né? Então, ele tem hoje, no Brasil, se eu não me engano, está perto de 20 milhões de brasileiros que são atendidos pelo sistema Unimed, né? A sua assistência à saúde é feita pelo sistema Unimed, e aqui no estado, quase 10% disso. Nós estamos falando aí perto de 2 milhões, 1.900.000 e alguma coisa, que já tem o sistema Unimed aqui dentro do nosso estado. Sim. Então, é um contingente muito grande, né, de pessoas que são atendidas. Então, nós temos já digamos, uma demanda, né, por parte desses clientes. Então, essa distribuição ela afeta nessa medida de que, como cooperativas e como operadoras, nós temos que dar o acesso, né, entregar um acesso qualificado, e para isso nós também precisamos dos profissionais. Então, o sistema Unimed, ele queira ou não, ele é um campo importante de trabalho para o médico hoje. Sim, uma possibilidade, uma nova visão também, né? Bom, e os senhores falaram ali da expectativa para os próximos 10 anos, essa crescente. Quais que são também as preocupações em relação não só ao grande volume, mas a doutora pontuou sobre a qualidade. Como é que os senhores enxergam isso? Também a questão das especialidades, enfim, indo também para essa coisa mais específica da formação. Eu vejo com muita preocupação, inclusive, porque nós estamos formando muitos médicos e, independente até da qualidade da formação dos médicos, todo médico precisa que queira fazer uma especialização, ter uma especialidade, ele precisa fazer uma residência, que é o top, é o padrão ouro da formação como especialista. E nós temos uma demanda de médicos que precisa fazer ou quer fazer a residência e não tem esse número adequado de vagas na residência médica, para a residência médica. As residências médicas não estão crescendo na mesma velocidade que as vagas ou que o número de médicos que estão se formando. Então, nós vamos ter em breve uma falta de especialistas. Esse é um problema que nós, como médicos em geral, da Associação Médica, do Conselho Federal de Medicina, estamos percebendo e nos preocupando muito. E o governo também está se preocupando, pensando de resolver isso de algumas formas. Mas essa preocupação vai impactar, dentro de poucos anos, como você disse, na falta de alguns especialistas. E, especialmente, gostaria de citar aqui, Dr. Blay, que, como a gente até estava conversando previamente, as mulheres hoje já são a maioria a se formar, né? Então, e as mulheres escolhem especialidades, muitas vezes, não cirúrgicas, não intervencionistas, e, consequentemente, vai faltar em breve especialistas nestas áreas mais complexas e intervencionistas cirúrgicas, neurocirurgia, cardiologia intervencionista, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular. Então, nós precisamos fazer um trabalho de base para os estudantes de medicina, especialmente para as estudantes de medicina, quando se formarem, já pensarem em fazer residência, e daí tem que ter essa residência, tem que ter essa vaga, né, para que essas médicas, esses médicos jovens, possam desenvolver o que eles quiserem e não o que sobrou. Sim. Né? É isso. Eu daria até um passinho atrás, que é para falar de uma questão da cultura nossa, né, aqui do nosso país. Se você for analisar, a Viviana tinha comentado, citou lá do número de médicos na Europa, em outros países, existe uma medicina que ela é uma medicina que ela é hierarquizada, vamos chamar assim, onde você tem um acesso, uma atenção primária à saúde, semelhante ao que temos hoje no SUS, né? Mas o acesso ao especialista ele vem em segundo momento,
né? Então, aqui no nosso país, a gente tem este modelo, porém a gente tem o gap, a dificuldade muitas vezes do acesso ao especialista no sistema público. E no sistema privado é a busca direta ao especialista. Né? O que é também um excesso. Exatamente. Então, nós temos uma questão cultural, algumas barreiras a serem vencidas. Hoje, 55% mais ou menos dos médicos no país têm especialidade. Mas a tendência é que isso, como foi dito, diminua. Por quê? Se foi dito que 50 mil médicos se formam, né? E nós temos em torno de 24, que foi no último censo do MEC, em 2024, foram 24 mil e poucas vagas colocadas à disposição para a residência. Em que pese 20% não foi preenchido. Exatamente. Vale a pena a gente discutir também sobre isso, Exato. né? Por que tem gente procurando e vagas não preenchidas? Exato. Né? Algumas especialidades elas estão tendo essa dificuldade, que acredito até, como foi dito, passa pelo processo também da feminização, a escolha, a forma, por um processo geracional, uma nova geração que tem algumas especialidades que talvez não sejam muito atrativas por uma questão de vida, de qualidade de vida, de forma de lidar. Então, essa dinâmica, ela passa obviamente por essa questão cultural, mas passa necessariamente, e aí envolve diretamente a questão governamental, uma política do que a gente espera, porque com certeza nós vamos ter gaps de algumas especialidades, isso já está sendo percebido especialmente em algumas especialidades cirúrgicas, algumas especialidades ditas mais masculinas, por conta desse processo da feminização, que pode ser que a gente não enxergue num curto prazo alguma dificuldade, digamos assim, na prática do dia a dia, mas é uma questão de que às vezes em uma década isso vai se refletir. Então realmente você precisa ter uma política de discussão sobre essas questões. Eu acho que tem que ter de forma muito clara programas, incentivos a programas de residência que sejam necessários dentro daquilo que está se vendo que vai ter dali a uma década ou até menos alguma dificuldade, algum gap. Os senhores falaram até então das novas gerações, até uma questão que a gente traz em alguns podcasts, alguns debates, assim, como que é possível tornar o mercado de trabalho também interessante para as novas gerações, enquanto ainda são mantidos os médicos de outras gerações? Isso é visto em várias esferas da sociedade, mas dentro de uma cooperativa ou dentro de um modelo tradicional, como que você realmente traz o jovem que se formou para esse modelo de negócio, para esse dia a dia de trabalho e mostra para ele que realmente é interessante essa rotina, porque às vezes o novo trabalhador também quer, por causa do estilo de vida, quer uma outra especialidade, não quer fazer de forma assim, forma assada. Como que vocês lidam com isso, assim, tanto no CFM como no Sistema Unimed? A gente percebeu, eu estava vendo uma pesquisa da Associação Médica Brasileira, percebeu que algumas especialidades têm sido mais procuradas. E aí é uma questão realmente do fator geracional. Então, por exemplo, especialidades como atenção, medicina de atenção à família, né? Medicina de urgência, medicina intensiva, né? UTI, são especialidades que estão tendo uma grande procura. Aí se pergunta, mas o que está por trás, né? O que está por trás passa pelo modelo remuneratório, né? Porque são geralmente especialidades onde o médico ele vai trabalhar por turno, Exatamente. Ele vai trabalhar por hora, ele tem um determinado vínculo, então ele tem uma previsibilidade, que é o que uma pesquisa do próprio CFM há alguns anos demonstrou, que essa nova geração ela busca mais segurança e mais previsibilidade, né? Então, algumas especialidades passam essa condição. Outras especialidades, muitas vezes especialidades cirúrgicas, que você depende de que você tenha acesso a esses pacientes, que os pacientes venham, procurem, e você não tem tanta essa previsibilidade, e isso gera algumas dificuldades. Então, o mercado de trabalho também vai acabar tendo que se adaptar a esses modelos. Então, o que a gente tem visto são discussões em cima de novos modelos remuneratórios, né? Pesquisas também demonstram, muitos da nova geração não pensam em abrir um consultório. Já muda um pouco o perfil, né? Então, se você traz para dentro de uma cooperativa, dentro do Sistema Unimed, né? Às vezes ter ambulatórios próprios, ter espaços próprios, e isso a gente tem visto, né? Algumas Unimedes que estão investindo em hospitais próprios, centros de especialidades, ambulatórios, para você ter também, como eu falei lá, tem a questão
né, da demanda, mas tem a questão da estrutura. O Sim. médico ele busca isso, né? Então, Precisa, ele ter essa tranquilidade. Eu acho que é isso mesmo, Blei, porque o médico precisa, para ter atendimento com segurança, ele precisa estar seguro no ambiente que ele está fazendo, ter as armas que ele precisa utilizar à disposição, né? Eu acho que o trabalho em grupo, né? Hoje é muito comum, né, o médico jovem não querer abrir um consultório, até porque ele também, se calcular o custo de um consultório, nem o jovem, nem o médico mais experiente vai ter condições de ficar sozinho num consultório com toda a infraestrutura que precisa. Então, realmente está muito difícil nesse sentido, mas, por outro lado, essas soluções que você pergunta, eu acho que, por exemplo, o sistema Unimed, o sistema cooperativista, ele é um caminho, é uma abertura para isso, né? E o jovem tem olhado dessa forma, né? Então, eu acho que as entidades médicas têm se preocupado em fazer essas pesquisas para entender um pouco mais o que o nosso jovem médico precisa, para que a gente possa realmente fazer com que a população fique bem atendida. Sim. Né? E para isso, eu acho que todas as entidades médicas, devido ao trabalho que a Associação Médica do Paraná está fazendo, começar a entender, a visualizar o médico jovem como esse médico que precisa estar presente. E como trazer esse médico para dentro das entidades médicas, né? Para dentro de uma cooperativa, se realmente o fenômeno do médico jovem, ele pensa diferente, né? A gente precisa entender tudo isso. Sim. Mas esse trabalho está sendo feito. E para isso, acho que as entidades médicas, eu sempre falo que o sistema Unimed ele não deixa de ser também uma entidade médica, representa esse braço do trabalho, né? Elas têm que estar contemporâneas, né? No seu acolhimento, né? No seu discurso, na sua forma de abordagem com os médicos. Né? Que eu acho que é isso que a Associação Médica também está tentando, que é entender qual é a realidade desses profissionais, quais são as necessidades desses profissionais, né? Porque ao final do dia, o que a gente visualiza e o que a gente busca? A gente busca que nós tenhamos uma população bem assistida, como já foi dito, e que também a gente tenha um mercado de trabalho que gere dignidade profissional. Com certeza. Acho que esses são os dois pontos mais importantes. Perfeito. Sim. E além da questão geracional, também a gente vê a questão da tecnologia, os novos conceitos, o cenário, né, que vai mudando. Como que o médico, esse novo médico, também pode estar preparado para esses novos desafios? Porque há um receio das as próprias instituições de saúde sofrerem com essas mudanças. Então, como que, né, do ponto de vista positivo, esse médico pode vir preparado para esse novo universo da medicina que tem se desenhado nos últimos anos? Pois é. Essa é uma grande preocupação, né? Porque para o médico estar preparado quando ele se formar e tal, ele precisa que a sua formação tenha contemplado esse tipo de tema. E não é bem assim. Infelizmente, nem todas as faculdades, os cursos de medicina têm esse tipo de discussão no seu currículo, né? Por esse motivo, as entidades médicas estão promovendo muito esse chamado ao aprendizado, a cursos, a discussão sobre inteligência artificial, sobre telemedicina, que não tem mais como a gente fugir, não tem Sim. como fazer medicina hoje sem utilizar esses equipamentos, porque não deixa de ser também, não para substituir o ato médico, substituir o cuidado com o paciente, o olho no olho, mas muito pelo contrário, para sobrar mais tempo para que o médico possa ter um olhar mais direto para o paciente e não só para a tela, né? Então, a gente tem cuidado com isso e, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina tem uma avaliação das escolas médicas com um sistema de acreditação que, obviamente, esse sistema, a faculdade pode optar ou não por ser avaliada, mas ela avalia também nesse sentido. Se esse currículo está se adequando às questões mais atuais, né? Do que você precisa para que o médico saia e consiga fornecer à população tudo aquilo que a população espera dele, né? Sim.
Eu acho que isso é um ponto crucial do repensar do processo de formação. Tanto as questões tecnológicas, que vamos falar, é uma avalanche, né, que a gente viu, especialmente depois da pandemia. E cada vez mais rápido, e mais soluções, e mais rápido. Toda hora, sim. Toda hora, né? Então, toda hora nós estamos vendo aí, nós nem bem estávamos nos acostumando com a questão da robótica, né? Sim. E aí, de repente, já aparece, foi feita lá uma primeira cirurgia robótica, mas via a inteligência artificial. Unindo né? as coisas ainda. Então, aí você já... Então, é um processo que vem e a gente sempre tem que estar atualizado. Eu acho que aí é um papel importante das entidades médicas, né? Em toda essa discussão. Mas também, e aí puxando um pouco a sardinha aqui para o lado nosso do cooperativismo, é a questão da gestão, que também é muito pouco falado dentro das escolas, né? Hoje, e aí não é só no sistema privado, nós estamos falando também dentro do sistema público. Nós temos uma crise tanto de custo quanto uma crise de valor. Liderança, né? Também. Então, assim, hoje, se você pega uma parte considerável do que é o custeio em saúde, seja tanto público quanto privado, ele vai para algumas questões de alta tecnologia, vai para uma questão de valores agregados maiores, de alguns medicamentos, de alguns procedimentos, que muitas vezes carecem de uma evidência científica um pouco mais apurada, né? Mas isso, às vezes, no nosso país precisaria ter um pouco mais de amadurecimento nesse sentido. Então, nós temos uma crise de custo, vide aí o que a gente acompanha no dia a dia das questões do SUS, né? E também nós que estamos na gestão de uma operadora de plano de saúde, que é uma cooperativa, também vivenciamos isso, e também de valor. Por que digo de valor? Porque muitas vezes, quando você vê as pesquisas, os clientes não estão satisfeitos. Né? O cidadão não está satisfeito com o atendimento, seja público ou privado. Então, existe essa crise que está na mesa. E às vezes a gente ignora que ela existe, né? E vai aprofundando e agravando mais a crise quando a gente percebe alguns movimentos que acabam acontecendo, especialmente movimentos que tivemos aí recentemente no próprio Congresso, com algumas legislações que acabam por, digamos, dificultar ainda mais o processo regulatório da agência, que tem se esforçado para tentar que a entrega seja a melhor possível e, principalmente, que as pessoas enxerguem valor naquilo que elas estão pagando, seja pelos seus impostos e estão sendo atendidas num sistema único, ou seja por uma mensalidade de um plano de saúde. Então, acho que existe essa situação que tem que ser colocada na mesa. Que saúde que nós queremos e, principalmente, que saúde que nós podemos. É algo que muitos países, onde nós podemos, muitos países já fizeram essa discussão, tem isso de forma muito clara dentro das suas populações, dentro da sua sociedade. Né? Os limites, até onde a gente consegue ir, né? As expensas, seja de um governo, né, seja estatal ou seja privado. Porque no final do dia, e é o que as pessoas às vezes acabam não enxergando, é que é o bolso do cidadão que está envolvido. Como eu falei, seja por imposto, seja por imposto, ou seja pelo pagamento de um plano. No final sempre sai de um único local só. Não tem dinheiro do governo. Né? Não é o dinheiro da operadora. Não é um dinheiro da operadora, esse é o dinheiro das pessoas. Perfeito. Eu acho que essa tua complementação foi muito interessante, porque muitas vezes a gente esquece disso, né? E para fazer esse valor, né, tanto no caso de um sistema Unimed, quanto lá no SUS, nós precisamos entender isso, né? Precisamos entender que nem tudo é possível. E principalmente, como é que está sendo essa entrega, né? Como que essas pessoas estão recebendo e percebendo, né, o desfecho daquilo que aconteceu com elas, do atendimento, né, do tratamento. Então, isso é importante e é fundamental a participação da sociedade nessa discussão. Com certeza. Bom, e assim, se os senhores pudessem mandar um recado para os médicos e médicas que estão se formando, estão ali, né, percorrendo o caminho da faculdade, qual dica seria para estarem bem preparados para esse novo cenário e para realmente irem ao mercado?
Primeiras damas. Doutora, então. Olha, eu acho que a dica que eu daria primeiro é se preparem. Não é fácil. Mas a medicina, acima de todas as dificuldades, é uma profissão que nos dá muito prazer, né? Que nos dá muitas recompensas, muito além da questão da remuneração. Mas a gente precisa, sim, colocar o pé no chão e pensar na remuneração. E, para isso, nada melhor do que a gente conhecer as entidades médicas que têm como nos orientar, a questão do cooperativismo, de você não estar sozinho. Não fique sozinho. Acho que isso é fundamental, esse sentimento de pertencer, né? O pertencer a uma classe que tem representação, uma classe que tem organização, né? Para que as pessoas elas possam desenvolver, acho que o seu trabalho, a sua profissão da melhor forma. Mas, assim, eu colocaria algumas coisas a mais. Eu acho que, por tudo que a gente comentou, número de escolas, número de pessoas, né, número de profissionais, distribuição desses profissionais, inteligência artificial, tecnologia, tudo isso não tira a necessidade do profissional ele se especializar em uma coisa: gente. Então as pessoas vão buscar as suas especializações, vão buscar o seu estudo, vão buscar mais conhecimento, questão técnica, mas com essa tecnologia crescendo cada vez mais, muitas vezes de forma distante, por uma telemedicina, por exemplo, né? Mas essa questão de entender de gente, de desenvolver a empatia, né? De trabalhar com alegria, porque eu falo muito isso. Eu acho que se tem uma profissão, e são poucas na minha visão, as profissões que têm essa condição de trazer uma alegria que preenche o coração, porque você tem essa possibilidade de muitas vezes mudar a rota de uma vida, né? Então, assim, a atuação de um profissional, de um médico, ele tem a condição, muitas vezes, de direcionar e retirar, né, um paciente de uma rota ruim e poder trazer uma condição de vida melhor. Então, isso traz uma alegria que é fantástica. Então, é fundamental que os novos colegas, quem estão vindo para a profissão, entendam isso. E para você poder desfrutar dessa alegria, você tem que gostar de gente e você tem que se especializar em gente. E ter o propósito, né, doutor? Esses dias a gente conversou numa conversa, não tinha nada a ver com o podcast, sobre o propósito, levantar da cama pensando no que você vai fazer e por que você está fazendo, né? Exatamente. Eu acho que isso é o que move, né? Porque senão fica uma vida vazia, né, Viana? Verdade. Você acorda, tá, o que eu vou fazer hoje? Vou lá, vou trabalhar, vou atender, tá, mas o que é esse atender, né? Qual é a dimensão disso? Até onde vai isso, né? Eu acho que é fundamental que os profissionais tenham essa visão. Por vezes isso é nublado, é dificultado pelas dificuldades do dia a dia, sejam em estruturas, às vezes em hospitais que não te dão a condição, num plantão que às vezes não te dá uma condição, às vezes de uma falta de insumos, às vezes de uma remuneração não adequada, de uma jornada exaustiva. Mesmo, né? Existem N atrapalhos. Sim. N atrapalhos. Mas a base da profissão, ela realmente é muito linda e tem essa capacidade de gerar uma grande alegria. E sempre vai ter lugar para o médico que gosta de paciente, né? Não tem dúvida. Para aquele médico que atende o paciente olhando no olho. Sempre. E não importa a tecnologia, a inteligência artificial, a telemedicina, mesmo atendimento à distância, se você olhar no olho e tiver tempo para aquele paciente, esse médico, ele vai ter paciente. Nada substitui, né, Nada doutora? substitui. É o que as pessoas buscam, né? A gente busca isso, a gente busca ter essa sensação de pertencer a algo, né? De não estar sozinho. Então, você ir a um consultório onde você tem um profissional que acolhe, né? Onde você, como pessoa, Se sente cuidado? se sente cuidado, se sente percebido,
Eu acho que isso já é o meio caminho do tratamento, com certeza. A gente brinca às vezes do consultório, que às vezes doutor, só a conversa já me, Sim, já ajudou. Então, eu acho que isso aqui é o bacana da profissão. Sim, no mundo cada vez mais dinâmico, que a gente mais precisa de alguém olhando pra gente, percebendo a gente, né? É verdade. Bom, senhores, muito obrigada por terem topado esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi um conteúdo muito enriquecedor para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Deixo as portas abertas do podcast sempre que quiserem retornar. Foi um grande prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer muito, né, a estrutura toda da Ampla, Unimed, pelo convite, porque me senti muito bem aqui nesse bate-papo. Eu acho que me senti representada aqui e representando todos os médicos, mas especialmente aqui as mulheres médicas. Eu também gostaria de agradecer o convite. Eu acho que esse trabalho que a Ampla tem feito é extremamente importante, porque a gente leva informação, né, a um público vasto, não só para a classe médica, né, mas para um público em geral. Eu acho que é importante para as pessoas perceberem, né, o pensamento dos profissionais, dos médicos, né, para onde as coisas caminham, as preocupações, né, as certezas e as incertezas. Eu acho que isso é importante, e só por meio realmente da educação, da troca de informações, é que a gente constrói aí uma sociedade melhor. Então, agradeço bastante aí a oportunidade. E esse foi mais um episódio do PodMed. Esse episódio e todos os outros você confere no site da Revista Ampla, no YouTube e também no Spotify. Obrigada e até a próxima!